A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa arquidiocese caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 466 do nosso programa e quero cumprimentar os ouvintes que nos ouvem pelas rádios Arca da Aliança, FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim, 87.9 FM, São José de Mafra, FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus, São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado, no Floresta. Cumprimento você também que nos acompanha através do Spotify ou do YouTube e também todos aqueles que ajudam esse programa a chegar até vocês, o pessoal das equipes, da equipe técnica das rádios e também o pessoal da equipe de comunicação aqui da nossa Cúria da Arquidiocese de Joinville. Saúdo a Júlia. Bom dia, Padre. Olá, Júlia, a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar com vocês em mais uma edição do programa Vida Pastoral, neste sábado, dia 9 de agosto, final de semana em que a gente também celebra, além da vocação matrimonial, o Dia dos Pais, né? Também amanhã, dia 10, é Dia do Diácono, né? Dia do Diácono, dia 10 de agosto. Então... Dia de São Lourenço, Dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos. Então, de antemão, a gente já parabeniza todos os pais pelo Dia dos Pais e todos os diáconos pelo Dia do Diácono. Um bom programa a todos. Muito bem, também o padre quer acolher aqui o Julian. Bom dia, Padre. Bom dia, Júlia. Bom dia a você que está em casa. É uma alegria estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral, né? E vai ser muito bom hoje nós falarmos um pouco também, né, sobre aquilo que a gente já tem programado, né, sobre a vocação e tudo mais que nós celebramos nesse mês de agosto. Muito bem. E antes de nós darmos um passo para os temas de hoje, nós temos que tomar como referência, primeiramente, a Palavra de Deus. Por isso eu convido você a tomar a sua Bíblia na mão, no coração e pé no chão para a missão, como dizia Dom Orlando. Vamos então pegar a nossa Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. Lucas 12, de 32 a 48. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. Em caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e o prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando,
e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Palavra de Deus, neste final de semana, ela continua tendo relação com a de domingo passado. Domingo passado falava do acúmulo de bens e hoje também fala do desapego. Mas não só do desapego, né? Um desapego que tem a ideia de nos fazer voltarmos para o céu. Então, nos desapegar das coisas desse mundo para olharmos para a eternidade, para o céu. Essa é a grande mensagem do Evangelho desse final de semana. E tem uma coisa que me chama a atenção, é no finalzinho, bem no finalzinho. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Então, a quem é dado, será pedido. Mas a quem é confiado, muito mais será exigido. Se a gente pensar nesse sentido, o que nós recebemos e que seremos pedidos, será pedido para nós, melhor dizendo, e o que a nós é confiado e será exigido de nós, né? Quando eu leio esse texto aqui, falando então de vocação, eu olho para a minha vocação. Nós recebemos muitas coisas de Deus, né? E ganhamos dons, né? E o que nós fazemos com esses dons? Deus vai pedir de nós sobre os dons que Ele nos deu, como a parábola dos talentos propriamente. Agora, a mim foi confiado uma vocação sacerdotal. A mim foi confiado uma porção do rebanho do Senhor. A mim, como padre, muito mais será exigido. Eu penso dessa forma. E trazendo para esse final de semana, que é o final de semana em que nós recordamos o Dia dos Pais e com isso também a vocação matrimonial, a mesma coisa. Os filhos que nós temos, né, o casal, a família, os filhos foram confiados aos pais. E a eles, então, a eles será exigido. Exigido o quê? No mundo, voltando aqui para esse texto também que fala do desapego, por vezes nós falamos assim, a gente cria os filhos para o mundo. Não, a gente não cria os filhos para o mundo. A gente cria os filhos para Deus. A ideia nossa não é simplesmente criar para que os filhos tenham estudo e um bom desenvolvimento para depois viverem aí pelo mundo afora. A ideia é conseguir transmitir a fé para os nossos filhos de modo que a herança maior que nós possamos deixar para eles é a fé em Deus. Para que eles tenham condições depois com as próprias pernas caminharem nessa fé em Deus, porque a gente quer que os nossos filhos se salvem. A ideia do pai e da mãe é que os filhos alcancem a vida eterna, estejam sempre em Deus. Então, aos pais vai ser... os filhos são confiados, não são dados, são confiados. Por isso também, dos pais serão exigidos. É um texto assim que nos cobra, né? E temos que ficar atento, porque o evangelho de hoje nos apresenta assim, quem é que sabe qual hora que o ladrão chegaria, né? Ou quem é que sabe que o dono voltaria, né? Da festa do casamento, da viagem, enfim. E quando ele voltar, né? Como é que ele encontraria, né? E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim o encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então, qual é o momento que o Senhor vai cobrar de nós, vai pedir de nós dos nossos talentos e vai exigir de nós aquilo que
nos confiou. Ser o teu amigo, o teu melhor amigo, só de ouvir o som da tua voz. Não me sinto só, não me sinto só, não me sinto só. Não aceito menos do que ser o teu amigo, o teu melhor amigo, só de ouvir o som da tua voz. Já não me sinto só, não me sinto só. Trocar teu coração por outro, não. Se tirar você de mim, não sobra nada, nada. Não quero mais trocar teu coração por outro, não. Se tirar você de mim, não sobra nada, nada. Não sobra nada, nada. Não sobra nada, não sobra nada, nada. Sem você me sinto só. Quero mais trocar teu coração por outro, não. Se tirar você de mim, não sobra nada, nada. Se tirar você de mim, não sobra nada, nada. Padre, o senhor comentou sobre o desapego, né? Na semana passada a gente já falou sobre isso, hoje fala sobre esse quesito do desapego de novo, mas dentro de um casamento, o desapego não é apenas de bens materiais, né? Primeiramente, o casamento, ou melhor, o sacramento do matrimônio, tal como o sacramento da ordem, são assim chamados de sacramentos do serviço, tá? A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, Eucaristia e Crisma. Esses 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. Por quê? Porque nos iniciam na nossa fé católica. Depois nós temos
mais 2 sacramentos que são chamados sacramento da cura, que é o sacramento da penitência, ou seja, da confissão, da reconciliação, e o sacramento da unção dos enfermos. E aí nós temos 2 sacramentos do serviço, a ordem e o matrimônio. Ordem por quê? Porque o padre, ele está a serviço da comunidade, a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus, por assim dizer. Então, é um sacramento do serviço. E o matrimônio também não é diferente disso. O matrimônio também é um sacramento do serviço. Por quê? Porque o marido, o jovem, o rapaz, ele se casa para servir a sua esposa. E a esposa casa para servir ao seu esposo. Não é de uma forma de submissão, mas no sentido de que o homem ama tanto a sua amada, a sua esposa, a sua namorada, por assim dizer, a ponto que então ele se casa com ela porque ele quer servir a ela por toda a sua vida. Com amor, com carinho, com dedicação, doando a sua vida por ela. E a esposa, né, a moça, a jovem, ela ama tanto o seu namorado a ponto que ela também se decide com ele casar-se. Para entregar a sua vida para ele, para servir ele, para amar ele, para se entregar por ele. É bonito, né? Então, casamento do serviço. A moça, ela não casa para ser feliz. Ela casa para fazer ele feliz. O jovem, o rapaz, ele não casa para ser feliz. Ele casa para fazer a sua amada feliz. Agora, é óbvio que o jovem, que o rapaz que ama tanto a sua esposa, casa com sua esposa porque quer servir ela para vê-la feliz, ele atinge o seu objetivo. Consequentemente, tem um retorno de que ele se sente satisfeito, ele se sente realizado, porque ele está o quê? Cumprindo a sua vocação de amar a sua esposa. No caso, ele estando feliz, ele consegue fazê-la feliz também. Na verdade, ele busca fazê-la feliz porque isso o faz feliz. E vice-versa. E vice-versa. Ela procura, ela ama tanto ele que quer fazer tudo para que ele se sinta feliz com ela. Ela atingindo esse objetivo de deixá-lo feliz, vai consequentemente ficar feliz. Por quê? Porque ela está realizando a sua vocação. Isso não é deixar de pensar em si, né? Isso é você... Isso é pensar em si, inclusive. Exato. Porque é o sair de si, é o movimento de si. Mesma coisa, o padre, ele vai servir a igreja com a sua vocação, a vocação do serviço. Então, ele serve a igreja. Ao servir a igreja, ele se sente realizado com isso e preenchido. O senhor falou algumas vezes já sobre o quesito de... Agora, já que o senhor falou do próprio sacerdote, do padre, né? Sobre a obediência. Que estar, por exemplo, você está feliz na sua comunidade. Mas Dom Francisco acha melhor que você vá para outra comunidade. A sua obediência, nem sempre você está feliz com aquilo. Mas você cumprindo com a sua missão, fazendo aquela outra comunidade bem, também vai te trazer retornos felizes, né? E vai te dar liberdade. A obediência dá para o padre a liberdade. Obediência gera graça? Gera graça. Obediência gera graça. Mas ela traz a liberdade. Você vai para algum lugar e depois que você vai pela obediência para esse novo lugar, pode algumas coisas não saírem como você pensou, como você imaginou. Mas você está ali pela obediência, você está livre. Agora, o problema é quando você escolhe para um lugar e lá também não é aquilo que você pensou, aquilo que você imaginou. E aí você se torna escravo, porque foi o seu desejo estar ali e agora aquilo não te satisfaz. Uma frustração, né? E você vai ter que... Porque quem pediu foi você que escolheu. Uma tia freira, que eu tenho a tia Íria, uma tia avó, ela sempre disse assim para mim um dia. Ela me disse muito um dia, numa conversa que nós tivemos há muitos anos atrás, eu era seminarista ainda, ela dizia: quando vier uma transferência, nunca relute. Aceite a transferência. E nunca escolha o lugar para trabalhar. Se a gente escolhe um lugar para trabalhar e depois não é aquilo que a gente tem, a gente vai ter que aguentar. E se a gente vai para algum lugar na obediência, talvez a gente também não se sinta tão realizado. Mas a cruz fica mais leve para carregar.
quando a gente está pela obediência, porque a graça de Deus vem em nosso auxílio. E eu acho que no casamento é um pouco disso também, né, padre? O casamento é um sacramento que ninguém pode ser obrigado, né? A esposa, a moça tem que querer, a mulher tem que querer, o homem tem que querer. E os dois querendo, então, acontece o matrimônio, né? Claro, dentro dos votos, dentro de todas as orientações da Igreja Católica. Mas é de livre e espontânea vontade, assim como a ordenação sacerdotal, o jovem que vai ser ordenado, o homem que vai ser ordenado, ele tem que querer. E assim também tem os votos do marido e da mulher no dia do casamento, manifestando que querem de livre e espontânea vontade essa união. E esse serviço dela se dedicar, de ela amar, de ela se entregar a ele, é gratuito. Não é uma coisa obrigada, não é uma coisa forçada. Porque ela ama, ela faz por amor. E aí ela vendo ele realizado, ela vai se preencher. Mas ao mesmo tempo, ele recebendo o amor dela, né? É um looping, né? Porque constante. É constante, uma constante. Porque daí ele também, consequentemente, vai fazer de tudo para fazê-la feliz, para amar ela, para cuidar dela, para dar o carinho a ela. E aí ele vendo que ele a realiza, então ele fica pleno também, né? Então acaba se juntando. Por isso os dois formam uma só carne. Uma aliança. Uma aliança, né? E a materialização, eu sempre costumo dizer assim, né? Quando vem os filhos, você olha para os filhos, o filho é a materialização da união do homem e da mulher. Que também é para isso, né? O casamento, o casal tem que querer ter filhos. O casal que não quer ter filhos, então que não case. Porque a ideia do sacramento do matrimônio é querer ter filhos. É a prole. Eu achei muito legal que o senhor antes falou, usou muita palavra missão, né? E a gente percebe como a vocação é uma missão. E não uma missão só quando a gente lembra do religioso, do padre, do diácono. Andar para outros continentes, outros países, para anunciar o evangelho. Então, qual é a missão do matrimônio? A missão do matrimônio é o sacramento do serviço. E, ao mesmo tempo, dos filhos que Deus confia. A missão é o quê? Educá-los na fé. Educá-los para a santidade, educá-los para a busca de Deus. Quando a gente fala que todo cristão é um missionário, é por isso, né? Porque todo mundo pensa que é só colocar a Bíblia embaixo do braço e sair andando pela rua. Exato. Nós, pelo batismo, nos tornamos discípulos missionários. E vamos ser missionários de que forma? O marido e a mulher, um ajudando o outro a se santificar pelo sacramento do matrimônio. Nós vamos nos santificar por meio da nossa vocação. Qual é a minha vocação? A minha vocação é sacerdote, então eu tenho que me santificar através da minha vocação sacerdotal. O marido e a mulher precisam se santificar através do sacramento matrimonial. A mulher ajudando o marido na santificação e o marido ajudando a esposa na santificação. E aí vem os filhos, o marido e a mulher ajudando a criação dos filhos para a ética na sociedade e para a fé cristã. A preocupação nossa geralmente eu tenho que dar um estudo para o meu filho, eu tenho que depois adquirir, sei lá, mais um terreno, um pouco de terra, isso, aquilo, eu compro um apartamento, porque depois o filho vai precisar casar e já tem um lugar. A nossa preocupação é sempre essa. Quando eu fiz temporal. Mas a gente nem sempre se preocupa com o nosso compromisso atemporal, né? Transcendente, que é qual é a herança que eu vou deixar para o meu filho? Da fé. Quando eu fiz a catequese de noivos esse ano, me chamou muito a atenção que foi batido na tecla muitas vezes nessa palavra que o senhor falou, santificação. Que era pro homem ter certo na cabeça e a mulher também, que a missão dos dois era se ajudar um na santificação do outro. E agora o senhor falou a mesma coisa. E me veio na hora na cabeça essa fala que foi batida no martelo a catequese inteira. Que um tem que ajudar na santificação do outro. Um tem que caminhar pela santificação do outro, não é só pela sua própria, mas é viver para conseguir levar o outro também. Exato. O padre tem que lutar pela santificação da comunidade. A comunidade tem que rezar pela santificação do padre. A esposa, que é essa relação também.
A relação sacerdotal com a comunidade é uma relação matrimonial. O padre, ele é o pai na comunidade, ele é o esposo na comunidade e a comunidade é a esposa. E agora isso, voltando para a questão de marido e mulher, então também da mesma forma, vão se santificar rezando juntos, participando da missa aos domingos, ajudando ela a se corrigir naquilo que não está bem nela, ela ajudando ele a se corrigir naquilo que não está bem dentro dela. E assim vão crescendo mutuamente e vão então assim se santificando. Sacramento do serviço. E quando vem os filhos, a educação dos filhos, a correção dos filhos, o afeto, o carinho aos filhos. Então ali vão se santificando. E vão ajudando o filho a alcançar a santificação e ser preparado para depois construir uma outra relação matrimonial ou sacerdotal, ou ainda leiga na igreja. Tá aí uma coisa igual o senhor falou, nunca tem fim, né? Nunca tem fim. Não vai parar. Não para. Exatamente. Pelo menos a ideia é que não pare. A ideia é que não pare, porque mesmo o padre não tendo o filho, mas ele, com o seu modo de trabalhar na comunidade, de santificar a comunidade, vai também motivar jovens a querer serem padres, que aí também é um outro caminho que não tem fim. E pensando nisso, né, já que o senhor falou, no último final de semana, Dom Francisco enviou um vídeo para as paróquias falando sobre a nova campanha vocacional do Regional Sul 4, que é o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. E ele falou muito sobre isso, de que rezar por vocações, né, principalmente pela vocação sacerdotal, é um dever de toda a comunidade. Então, é bem como o senhor está falando, né? A comunidade rezar pelo padre, o padre rezar pela comunidade. E nunca parar. É todo mundo dando aquilo que a gente tem de melhor para a igreja. E o padre Gabriel falou numa missa na catedral no domingo à noite, de que muitos pais, às vezes, têm esse egoísmo, né? De pensar, eu quero que meu filho seja médico para receber um bom salário. Eu quero que meu filho seja o melhor advogado para receber um bom salário. Mas que, às vezes, o que os pais têm de melhor em casa é o filho. E eles não conseguem, às vezes, olhar pro filho e incentivar também na própria vocação sacerdotal, né? De que isso também é uma graça. E ele dizia que, o padre Ronque falava que quando um filho sai de casa para ir pro seminário, a casa não fica vazia. Pelo contrário, Deus está no lugar daquele filho, também se preenche naquele lar, né? Então, pros pais também aprenderem a valorizar o que eles têm de melhor em casa, que é o filho. Então, se surgir aquela vocação de apoiar, seja na matrimonial, seja na sacerdotal. Às vezes é o contrário, né? Às vezes é um pai ou uma mãe que quer muito que o filho vá pro seminário, mas o filho não tem aquela vocação. E tem isso também. Então é saber olhar. Depois, o que nós ofertamos para Deus? A quem muito é confiado, muito será exigido. E os filhos são confiados aos pais. Obviamente serão exigidos. E às vezes a exigência de Deus é um chamado à vocação sacerdotal que ele faz para um filho. E o pai e a mãe têm que dar esse filho para Deus. Olhamos para Abraão, que custou tanto para ter o filho Isaac. E quando conseguiu ter o filho Isaac com a Sara, o que Deus vai fazer? Vai pedir para Abraão sacrificar o filho. É claro que quando vai chegar o momento do sacrifício, Deus vai dizer que não precisa, Deus só estava testando Abraão. Mas na nossa vida, de pai e mãe, às vezes Deus quer o nosso filho. Às vezes Deus testa a gente também. Eu disse, exato. Aí teve outro dia que eu, fazendo uma crisma numa paróquia, eu falei para um jovem, motivei ele, disse, padre, mas difícil porque eu sou filho único, eu tenho que dar neto para minha mãe e meu pai. Eu disse, olha, Jesus também era um filho único. Não deu netos para Maria e José. Ele veio para cumprir a missão da salvação. E se você tem uma vocação sacerdotal, não adianta você querer fazer isso, fazer aquilo, por causa que a mãe gostaria disso, quer ter neto, quer... Não, você tem que cumprir a sua missão, a responder ao seu chamado. Eu ia dizer isso, como é pesado às vezes essa fala, né? Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que dar tal coisa para alguém. Mas é o que você realmente quer? Você está fazendo por você, o que está dentro do seu coração, ou você está fazendo para agradar os outros? E para agradar a Deus, é o que você realmente precisa? Exatamente, né? A gente fica, mais uma vez, apegado às coisas desse mundo, né? Eu também poderia querer fazer tantas outras coisas. Inclusive, fiz, né? Fui fazer a faculdade de engenharia primeiro.
Mas depois chega um momento que não dá, tem que se oferecer a Deus, tem que se desapegar, até às vezes de projetos pessoais, como falávamos no último programa, para nos dedicar a Deus. Porque Ele chama, então nós temos que nos colocar a serviço na messe. E para quem é pai e para quem é mãe, Deus chama o pai e a mãe, além da vocação matrimonial e de pai e mãe, mas até mesmo para algum serviço dentro da igreja, né? Como leigo, ministério extraordinário da Sagrada Comunhão, para ser um catequista, isso e aquilo e tudo mais, e também os filhos. Deus chama a cada um de nós, nas mais diversas vocações, sacerdotal, religiosa, matrimonial e também depois as vocações leigas. E aí é que está. Será que a gente para pensar o que Deus quer de mim? Às vezes a gente fica tão tomado das nossas questões temporais, dos nossos objetivos, nossos sonhos, das nossas aquisições, aquilo que queremos, que não paramos para pensar, refletir, contemplar e ouvir a voz de Deus, que nos chama também para algum trabalho, que nos chama para algo mais dentro da nossa missão. E vamos agora às principais notícias da semana. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. E começamos com a notícia da Semana Nacional da Família, que se inicia amanhã em toda a nossa Arquidiocese de Joinville e segue até o próximo dia 16 de agosto. E você pode conferir a programação completa das paróquias e comunidades em nosso site. E já que estamos falando do mês de agosto, queremos lembrar que a festa da partilha está cada vez mais perto. E você já fez a sua inscrição? Ainda não? Fica tranquilo, é muito fácil. É só ir até o site da Arquidiocese de Joinville e procurar pelo banner na página principal da festa da partilha. Por lá você consegue preencher seus dados para garantir a sua inscrição. A gente lembra que a festa da partilha acontece no dia 24 de agosto. Ela é gratuita, é a partir das 7 horas da manhã, no Centro de Eventos da Promosul, em São Bento do Sul. E essa inscrição também é para a equipe conseguir se organizar com o espaço, alimentação. Então, não perca essa oportunidade de vivermos juntos esse momento de confraternização. Vamos então, aproveito essa notícia da festa da partilha, no próximo dia 24 de agosto. Vá até a sua paróquia. As paróquias elas estão providenciando ônibus para fazer este encontro lá em São Bento. Então entre em contato com a sua paróquia, busque as informações a respeito dos ônibus e tudo mais para essa festa que vai ser um momento belíssimo de ação de graças e ao mesmo tempo assim de não só a ação de graças, mas já encaminhar a vida pastoral na dimensão do dízimo também, na nossa Arquidiocese de Joinville, que vem trazendo novidades também nesse trabalho pastoral tão belo e importante para a evangelização na igreja. Esse ano que a gente fala muito sobre peregrinos, né, padre? Monta sua caravana e vamos todo mundo peregrinar para São Bento do Sul. Vamos peregrinar para São Bento do Sul e participar com muita alegria desse momento da festa da partilha, dia 24 de agosto. E queremos reforçar o convite também, né, a comunidade Restauração, no bairro Vila Nova, aqui em Joinville, ela irá promover o Retiro de Homens, de 29 a 30 de agosto. Né, veja a programação completa também no nosso site. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos. Deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir
Senhor. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória eu vou. Sofrendo, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando que eu posso. Tudo posso em Jesus, em Jesus, em Jesus. E agora o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Hoje vamos lembrar dos padres e diáconos que fazem aniversário dos dias 9 a 15 de agosto. Começando amanhã, dia 10 de agosto, com o aniversário dos diáconos José Vieira e Paulo César dos Santos. Já no dia 13, temos o aniversário de nascimento do diácono João Sérgio Costa. No dia 10, a gente também tem o aniversário de ordenação de alguns diáconos, que a gente vai fazer um jogral aqui, que a lista é grande, se ordenaram todos no mesmo dia. Começando pelo Almir Virgílio Alves, Amarildo de Souza, Darcy Deodato da Rocha, Décio Luiz Góes, Fabiano de Borba, Jaime Keenan, Jair Gregório, Jefferson Petris Roberto Revelino Petroski, Valdecir Neitzel e Vilardi Nascimento. Então, um abraço a todos os nossos diáconos que fazem aniversário de vida e de ordenação. Um grande abraço, Deus abençoe na sua vida e no seu ministério. Agora vamos para o nosso quadro Santos da Semana. Santos da semana.
vida e inspiração. Iniciando o quadro Santos da Semana, celebramos hoje, dia 9 de agosto, Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Edith Stein. Santa Teresa nasceu em 1891 na Polônia, em uma família judaica. Após afastar-se da fé na juventude, converteu-se ao catolicismo em 1921, inspirada por Santa Teresa d'Ávila, tornando-se carmelita com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Devido à perseguição nazista, foi presa com a irmã Rosa e levada ao campo de Auschwitz. Lá, cuidou das crianças e evangelizou outros presos. Ambas morreram em 1942 nas câmeras de gás. Edith foi canonizada em 1998. 10 de agosto, São Lourenço. São Lourenço nasceu na Espanha no século II e tornou-se arquidiácono, encarregado de administrar os bens da igreja e ajudar os necessitados. Durante a perseguição do imperador Valeriano, em 258 d.C., foi preso junto ao Papa Sisto II. Quando o imperador exigiu os tesouros da igreja, Lourenço apresentou os pobres como os verdadeiros tesouros. Foi martirizado em 10 de agosto, sendo queimado em uma grelha. Seu túmulo e uma igreja em sua homenagem estão localizados em Roma. E agora, nesse dia 11 de agosto, vamos lembrar de Santa Clara, ela que é padroeira também da televisão. Santa Clara nasceu em Assis, em 1193, e se encantou com a vida da pobreza vivida por São Francisco. Em 1212, deixou sua casa, cortou o cabelo e fez votos de pobreza, fundando depois a Ordem das Clarissas. Seguindo o carisma franciscano, recebeu do Papa o privilégio da pobreza. Ficou conhecida por visões que a levaram a ser proclamada patrona da televisão. Faleceu em 1253 e foi canonizada 2 anos depois. No dia 12 de agosto, celebramos Santa Joana Francisca de Chantal. Santa Joana Francisca nasceu em 1572 na França e viveu uma vida de fé e caridade. Primeiro como esposa e mãe, depois como viúva dedicada aos pobres. Após conhecer São Francisco de Sales em 1604, iniciou uma profunda amizade espiritual com ele. Juntos, fundaram a Ordem da Visitação, em 1610. Joana enfrentou muitas perdas familiares, mas manteve firme sua missão religiosa, fundando 87 Casas da Visitação. Faleceu em 1641 e foi canonizada em 1767. 13 de agosto, Santa Dulce dos Pobres. Irmã Dulce nasceu em 1914, em Salvador, Bahia, e desde jovem se destacou pela caridade, acolhendo pobres e doentes em sua própria casa. Tornou-se religiosa franciscana em 1934 e dedicou sua vida à assistência social, fundando escolas, sindicatos e hospitais. Em 1960, criou o asilo social Suor Dulce, que unificou suas obras de caridade. Conheceu Madre Teresa e foi visitada por São João Paulo II. Faleceu em 1992 e foi canonizada em 2019, sendo reconhecida como a Mãe dos Pobres e o Anjo Bom da Bahia. Dia 14 de agosto, celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano nasceu na Polônia em 1894 e, ainda jovem, sentiu um chamado da Virgem Maria. Tornou-se frade franciscano, adotando o nome Maximiliano, e fundou a Milícia da Imaculada, dedicada à evangelização e promoção da devoção mariana. Criou centros de apostolado e uma cidade-convento, unindo vida franciscana à ação missionária. Durante a Segunda Guerra Mundial, acolheu refugiados e foi preso pelos nazistas. Em 1941, ofereceu sua vida no lugar de outro prisioneiro e morreu como mártir em Auschwitz. Dia 15 de agosto, celebramos a Assunção de Nossa Senhora. A solenidade da Assunção de Maria é celebrada em 15 de agosto e remonta ao século V. Em 1950, o Papa Pio XII proclamou o dogma de que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. Esse mistério expressa a promessa da ressurreição da carne, vivida plenamente por Maria, por ser mãe de Jesus e isenta do pecado. Sua assunção é sinal de esperança para todos os fiéis. Maria, já glorificada, nos inspira a caminhar com fé rumo à vida eterna. Então esses são os santos dessa nossa semana, e com eles vamos pedir também a intercessão
para a bênção de cada um de nós. Mas antes, Padre, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam neste programa Vida Pastoral, cada um através das rádios e também pelo Spotify e YouTube. Padre, quero agradecer também a todos aí, toda a equipe técnica das rádios que ajudam a transmitir o nosso programa. Nosso muito obrigado. E também o pessoal da equipe técnica aqui da nossa Cúria da Arquidiocese, o Júlia, muito obrigado. Obrigado, Padre. Obrigado, Júlia, mais uma vez pela parceria. Obrigado você que ficou nos assistindo, nos acompanhou em mais esse programa Vida Pastoral. E até a próxima. Obrigado, Júlia. Obrigada, Padre. Obrigada, Júlia, e a todos os nossos ouvintes. No quadro de aniversariantes, esqueci de lembrar, né? No início do programa eu falei de várias celebrações nesse final de semana, mas aproveito também para deixar em oração aí, que nessa segunda-feira, dia 11 de agosto, dia de Santa Clara, meu irmão faz mais um ano de vida. 10 anos do Leonardo. Então fica mais... Um abraço pro Léo. Isso, o Léozinho. Então, me sinto velha vendo meu irmão já fazer 10 anos. Meu Deus, como o tempo passou rápido. Mas é uma alegria muito grande. Então, deixo publicamente aqui meus parabéns ao meu irmão. Então, desejo uma ótima semana a todos. E até o próximo Vida Pastoral. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. E nós vamos ficando por aqui e vamos pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor Deus com as vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Encerramos mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!